A gente vai agora para o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo já aqui no nosso estúdio hoje, Jamile Coelho, que vai falar sobre um assunto bastante pertinente. Hoje o TV Mar News está todo quente, né? Hoje a gente vai falar também sobre uma situação que a gente fala aqui quente e dizia já que fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho, porque a gente vai falar sobre instalação de CPI, que é o que a gente está vendo acontecer aí a âmbito nacional, a CPI da pandemia, que visa exatamente investigar se houve ou não omissão do governo federal diante dessa situação de pandemia e também vem para investigar governos e prefeituras em relação à destinação do recurso que veio, então, que foi distribuído para esses órgãos, né? Bom dia para você, Jamile. Eu queria que primeiro você pudesse explicar para a gente o que é uma comissão parlamentar de inquérito, que poder ela tem, o que pode e o que não pode ser feito. Ok, bom dia, Porlane, bom dia a todos e a todas. A gente está interessante porque toda semana nós temos uma pauta, né? Verdade. A gente consegue avançar nesses temas. O que é a CPI, como você falou? É uma comissão parlamentar de inquérito. Ela tem previsão na Constituição Federal, tem previsão também nos regimentos internos da Câmara e do Senado Federal. Ela consiste numa comissão formada por parlamentares que vão investigar determinado fato, determinado assunto, e é uma comissão temporária, né? Ela é formada exatamente para aquele assunto específico. Ela é composta por parlamentares, pode ser tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, pode ser também na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. Então, ela vai investigar em cada âmbito. E a formação dela é de forma proporcional, ou seja, quanto mais partidos, quanto mais parlamentares o partido tiver, mais representantes ele vai ter naquela comissão, certo? O que é que a comissão pode fazer? Ela mesma já diz, ela é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, ela tem os poderes de inquérito. Ela é um processo que a gente chama de inquisitorial. Então, você não vai falar em contraditório, em ampla defesa. Ele é investigativo, né? Ele vai fazer, às vezes, ali do Ministério Público, ou até mesmo da própria Polícia Federal, ou da Polícia Normal na investigação dos crimes. Então, ela pode requisitar documentos, ela pode mandar quebrar sigilo bancário, né? Ela não pode fazer interceptação telefônica, isso só com ordem judicial, mas ela pode chamar parlamentares ou ministros ou quem estiver no processo para ser ouvido, né? E, ao final, ela não pune, ela não tem o poder de punir, porque aqui no nosso Estado, né, no Brasil, no Estado Democrático de Direito, esse poder de punir, ele foi otorgado ao Poder Judiciário. Então, ao final dessa investigação, ela pode resvalar num projeto de lei para alterar alguma situação, ou a conclusão ela é remetida ao Ministério Público, para que o Ministério Público, aí sim, titular da ação penal ou civil, e vá atrás da punição dos culpados. Então, tudo que for investigado, tudo que ficou decidido, investigado nessa CPI, ela é levada, então, para a autoridade para que ela possa ou não, punir ou não a situação que está sendo investigada, né? Os responsáveis pela situação. Exato. É como se a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela faz, às vezes, entre aspas, do Ministério Público ou de uma polícia. Ela investiga, né? E ela tem todos os poderes judiciais para isso. Ela pode, como eu disse, requisitar documentos, né? Intimar pessoas, testemunhas, pedir explicações sobre determinados fatos. E a conclusão disso manda-se para o Ministério Público para ele punir. Para ele punir, não. Para ele entrar com ação para o Judiciário aplicar determinada pena. Ela normalmente tem o prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. A gente estava conversando aqui que a gente vê algumas CPIs se arrastando, porque não existe também um contraponto. Apesar dela demorar, se ela demorar mais do que isso, ela não é anulada por conta disso. Agora, Jamile, o que a gente viu aí nesses últimos dias? A gente viu o STJ... o STF, perdão, a gente viu o STF julgando a instalação dessa CPI. Por que se deu dessa forma? O que acontece? Para se instalar uma CPI, é preciso de pelo menos a assinatura de 1/3 dos interessados, né? 1/3 dos parlamentares. Isso também pode ser até decidido em plenário. Só que essa CPI ela foi formada pela minoria. Então, também é uma decisão política instalar ou não.
O que o STF fez? Não, a minoria já está aqui, cumpridos esses requisitos, o Senado tem que instalar, né? Essa é uma CPI do Senado. Inclusive, pode haver CPIs mistas, que é CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito misto. O que é que junta-se a Câmara dos Deputados com os senadores e aí com representantes de ambas as casas para investigar, né? O que é que se investiga na CPI? Qualquer assunto de relevância nacional que possa prejudicar a ordem constitucional, social, econômica e política do país. Então, tem que ser um fato muito relevante. Nesse caso, trazendo para o fato concreto, é a destinação dos recursos pelo governo federal. E a destinação dos recursos pelo governo federal até a distribuição dos estados e municípios. Pois é, era isso que eu ia te perguntar, porque a gente sabe que quem investiga o governo federal é exatamente Senado, Câmara dos Deputados, né? E aí a gente passa para a questão do âmbito estadual. A Assembleia Legislativa, então, que abriria uma CPI, digamos assim, para investigar o governo do estado e a Câmara dos Vereadores para investigar a prefeitura. Essa CPI, como foi pedido inclusive pelo presidente da República, né? Essa CPI, ela pode investigar também governos estaduais e municipais? Olha, nesse caso específico, é como se a competência ela fosse um pouquinho alargada. Quando a gente, estado ou município, por exemplo, pega recursos federais, ou para um convênio, ou para um contrato de repasse, ou um acordo de cooperação técnica, que vem recurso federal, o Estado e o município ele pode ser, sim, investigado, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União. E é isso que tem se entendido. Como esses recursos eles não estão sendo diretamente geridos e gastos pelo governo federal, ele é repassado aos estados, daí para os municípios, para serem locados, né, em determinadas ações, se entendeu esse alargamento de competência. Porque o governo federal está destinando os recursos e o que é que se fez dali por diante, né? Quando ele chegou no estado, quando ele chegou no município, ele foi bem empregado, ele foi mal empregado. Então, é por isso que tem se entendido que essa competência está um pouco alargada, né? Agora, a gente tem que entender também que isso é um fato político. A comissão, ela gera uma situação política que os partidos, eles vão se entender, tentar se entender. Então, vai haver uma questão de a CPI está formada, quem vai ser o relator, quem vai ser o presidente, quais serão os integrantes, né? É natural que quem está sendo investigado queira ter mais integrantes dentro da CPI, né? Possíveis aliados, mas a gente também tem que entender que a CPI é um trabalho técnico. É requisitado documento, tem, não tem, isso é crime, não é, né? A CPI, ela não dá opiniões, entendeu? Ela não tem juízo de valor, ela reúne documentos, ela chega a uma conclusão por isso, e aí remete para as vias competentes para eventual punição ou não, ou arquivamento. Muito bem, então, Jamile, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, esclarecendo aí essa questão tão atual que a gente vem trazendo aqui em relação ao nosso país e que eu acho necessário também, né? É necessário que de fato se investigue, só não sei se o momento é esse. Jamile, muito obrigada mais uma vez, a gente volta a se encontrar semana que vem, tá bom?